Olá a todos. Fala galera, beleza? Leandro. Fala galera terraplanista de todo o Brasil e do mundo, tudo plano com vocês? O Dom é o limite mais Fala uma galera vez. do canal Acorde, mais um vídeo aqui, bem-vindos. E aqui quem fala com vocês é Sério do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globalode chora e Mamãe Veia. Grande abraço. Fala tropa MDM, melhor do mundo, tudo tranquilo por aí? Aqui é o Halley. Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra plana. Terra plana, reloaded. Fala planistas, tudo beleza? Então, eu vi um vídeo essa semana, esses dias aí do Brunão, sobre a ciência, né? A pseudociência. E eu tinha que passar esse vídeo, retransmitir, né? Esse vídeo deles. Eu vou retransmitir só a parte onde ele fala sobre a ciência, a verdadeira ciência do mundo, né? Como que vem, qual é a sua origem, né, as suas referências, de onde que eles pegaram as coisas, de onde que eles inclusive inventaram muito das teorias, os dogmas, as crenças que essa ciência do mundo tem, cara. Dá uma olhadinha no vídeo do Brunão aí, eu vou deixar na descrição aqui o link do vídeo inteiro dele, vale bastante a pena. E a ciência deles foi baseada principalmente há cerca de 500 anos atrás por um padre, tá? Vamos começar por aí. Um padre, eu não tenho nada contra padres, mas foi um padre que iniciou a ciência dele, chamado Nicolau Copérnico. Padre este que tinha na sua formação, no seu currículo escolar, ele era formado ele era formado em direito canônico. Essa era a especialidade dele. Não tinha um telescópio, não tinha nada, e apenas olhando para o céu, ele disse que o Sol era o centro do universo, criando uma religião chamada heliocentrismo. Isso porque era um padre jesuíta, e nós sabemos que o símbolo dos jesuítas, que os jesuítas carregam em sua bandeira, é o Sol. Então, eles tinham também muita adoração pelo deus Mitra, que é o deus do Sol Invictus. Com isso, o que eles fizeram? Eles transformaram, né, o Deus Sol como o centro do universo, criando uma grande religião. Observação, zero. Matemática, zero. Tudo zero. Apenas, inclusive, ele cita que o modelo heliocêntrico era mais elegante. Por isso que ele escolheu aquele modelo. E só pediu para ser publicado depois que ele morresse, de tanta vergonha que ele tinha daquilo. Então, na realidade, o padre, especialista em direito canônico, ele olhando para o céu, coloca o Sol como o centro do universo. E aí, o que acontece com isso? Sem nada, apenas olhando para o céu ele viu isso. E aí, o padre jesuíta, né, que tinha lá, aí o Papa Gregório, ele, para também, em homenagem ao Sol, o grande Deus Sol, a Mitra, ele vai e cria o calendário gregoriano, passando a gente a contar o tempo agora a partir do calendário solar gregoriano. Calendário totalmente imperfeito, nós perdemos de 10 a 12 dias por século, né, por conta da imperfeição desse calendário. O calendário maia era muito mais perfeito do que esse, por exemplo, mas nós utilizamos esse. Eles criaram inclusive a missa nos domingos. Domingo em inglês significa Sunday, né, dia do sol. Tudo isso é fato histórico, né? Eu estou falando aqui o início da ciência de vocês. Parem para pensar se isso é ciência ou religião, tá? Com todas essas informações que eu estou te dando, e acabando o vídeo vocês podem correr atrás. Ok? Não preciso falar mais muita coisa. O astrônomo Tycho Brahe ficou tão revoltado com isso, que era um astrônomo matemático muito completo, né? O Copérnico chegava nem na poeira do dedo do pé dele. Falou: você é louco, cara. Qualquer um observando sabe que tudo gira em torno da Terra, que a Terra é o centro do universo, né? Então ele foi envenenado com mercúrio pelo astrólogo, o cara que desenhava. Ele pegou um discípulo chamado John Kepler, e esse cara que desenhava mapas astrais para os reis da Dinamarca, John Kepler, envenenou Tycho Brahe com mercúrio e assumiu ali o posto de astrônomo da corte dinamarquesa, né? E aí ele estabelece a órbita dos planetas também, baseado em absolutamente nada. Aí chega no século XX, nós temos também o exemplo, por exemplo, perdão pela redundância, o exemplo, por exemplo, do nosso queridíssimo, né, Albert Einstein, né, que tem como frase célebre, né, se a teoria não se encaixa com os fatos, mude os fatos. Isso quer dizer, não importa o que você observe, não importa o fato real,
Se a teoria não se encaixa, você muda o fato, mantém a teoria. Então mantenha a loucura que você imaginar, mas muda a realidade por conta da sua teoria. Esse é o tipo de pessoa que eles defendem. Albert Einstein, esse, que o nosso querido físico Cesar Lattes, que concorreu a 2 prêmios Nobel, ele nos ensina quem foi Albert Einstein na realidade, né? Albert Einstein, ele não sabia dirigir. Albert Einstein não sabia andar de bicicleta. Ele trabalhava no escritório de patente, por isso ele plagiou uma teoria que era do Poincaré, que era aquela do E é igual a MC ao quadrado, né? A relatividade, ele plagiou do Poincaré. Ele não sabia absolutamente nada. Ele foi o maior influenciador de Roosevelt para que Roosevelt construísse a bomba atômica. Quando Roosevelt o chamou, ele não tinha competência para construir a bomba atômica, mas ele foi o maior influenciador. Aí Roosevelt chamou outras pessoas que eram competentes para isso, outras pessoas construíram a bomba atômica, e ele saiu, sabe como que? O Einstein? Como pacificador, porque dizendo que ele não queria construir a bomba atômica. Mentira! Ele foi o maior incentivador de Roosevelt. Ele não tinha a capacidade intelectual para construir a bomba atômica. Essa é a verdade que a história não te conta, né? Que na mídia convencional você não vai ver. Pesquisem, gente, como eu disse. E ele era muito amigo, e ele era um admirador completo da mitologia hindu, e ele era muito amigo do padre Lamarck, outro padre, coincidentemente, outro padre jesuíta, assim como Copérnico lá atrás. Esse padre, o belga Georges Lamarck, ele cria uma teoria chamada teoria do Big Bang, que o universo estava num ponto menor do que um grão de areia e de repente explodiu e criou todas essas coisas. Observação, 0. Matemática, ciência, 0. Em que ele baseou-se então? Mitologia hindu. Porque na mitologia hindu você tem o deus Shiva, né? Que é o deus da ordem e do caos. Isto é, o Shiva representa a explosão do Big Bang. Por quê? O Shiva, o Big Bang é isso. O caos da explosão criou toda essa ordem. Então Lamarck, baseando-se única e exclusivamente na mitologia hindu, criou isso. Einstein era assim com eles, dois eram amigos, um em carne. E Einstein também, que era, coincidentemente, outro grande admirador da mitologia hindu. Tanto que Einstein dava um cartão de visitas. Cartão de visita esse em qual ele dava a língua para as pessoas. Tirou uma foto dando a língua e dava para as pessoas esse cartão, era o cartão de visitas dele. E o que era isso? Homenagem à deusa hindu Kali. Ok? Kali era uma deusa hindu e Einstein dava o cartão de visita dele, dando a língua em homenagem a essa deusa. Todos eles eram grandes admiradores da mitologia hindu. Vocês podem pesquisar sobre tudo isso, sobre cartão de visita. Tudo isso que eu falei está aí no Google, nas mãos de vocês, é só vocês pesquisarem. Agora, com o Bruno falando, né, fica chato, né? É só o Bruno falando isso tudo, mas você pode pesquisar, você vai achar tudo isso que eu falei. Mas, só o Bruno falando, então se realmente a ciência de vocês foi ou não baseada na mitologia hindu, em ciências 0, observação 0, fato 0, matemática 0, realidade 0. Apenas na mitologia hindu. Então, se eu falando não basta, fiquem aí com outro cara que vocês idolatram, que é o Carl Sagan. Vejam as palavras e a defesa do Carl Sagan pela mitologia hindu. Então, fiquem aí com o próprio Carl Sagan falando isso. Fiquem aí com o vídeo e até a próxima, pessoal. O Big Bang é mito da moderna criação científica. Ele vem da mesma necessidade humana de resolver a charada cosmológica. A maior parte das culturas imaginava que o mundo tinha apenas a idade de algumas centenas de gerações. Dificilmente alguém iria supor que o cosmos poderia ser bem mais velho. Mas os antigos hindus supuseram.